campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Sejam bem-vindos a esse canal para mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Allan Kardec. Nos caiu então o capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, e nos caiu o item 23, cujo título é Os Tormentos Voluntários, que diz: o homem está incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são o antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena a sua vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que se vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma no meio das tempestades da vida não será felicidade? Fénelon, que passou essa mensagem em Lyon em 1860. Como todas as mensagens do Evangelho, sempre bastante atuais, não é? Porque falam de questões morais. Então ele fala que a felicidade ela poderia ser buscada aqui na Terra. Não uma felicidade absoluta, que essa é só para o plano espiritual, mas uma felicidade com mesclas de vicissitudes, de dificuldades, né? De questões a serem resolvidas, problemas, mas ainda assim uma certa felicidade. Não felicidade ilusória, isso é importante nós diferenciarmos. Muitas pessoas têm uma ideia ilusória de felicidade. Imaginam a felicidade como sendo algo que realmente é inatingível, não é? Que é sem problemas nenhum, uma vida sem absolutamente nenhum problema. Não é? Uma vida de felicidade seria uma vida em que tudo dá certo, todos os dias, o tempo todo. E isso realmente não é para o nosso mundo. Mas podemos ter, sim, uma felicidade nesta existência, nessa vida. E também não podemos confundir com alegria, que é o que ele nos diz. Os bens materiais, as questões materiais, e não só bens que se pode comprar com dinheiro,
Mas pequenas alegrias do dia a dia também não são sinônimo de felicidade. A felicidade que nós podemos encontrar aqui na Terra, e que é possível sim, e muitas pessoas conseguem, é uma felicidade que representa como ele diz, a paz no coração, a paz de consciência, uma paz no espírito. É eu estar em paz comigo mesmo, com a vida que eu tenho. Como ele diz, eu aceitar o que eu tenho, aceitar quem eu sou, aceitar a vida que eu tenho. Sem invejar o outro, sem invejar quem tem algo que eu não tenho, sem invejar quem tem mais do que eu tenho, mas também sem reclamar do que eu tenho, sem ficar me queixando do que eu tenho, porque tem pessoas que só olham para os problemas, reclamam o tempo todo porque só olham para o lado negativo da vida, só enxergam os aspectos negativos da vida e mais criam seus próprios sofrimentos, que é disso que trata esse item, os tormentos voluntários, ou seja, voluntariamente a pessoa cria o seu tormento. Voluntariamente a pessoa cria os seus problemas. Sim, muitas vezes não é consciente, não é de propósito, não é proposital. Mas ao me focar só nos problemas, ao enxergar só os aspectos negativos da minha vida, eu tô criando problemas. E também as emoções, as pessoas se entregam para certas emoções, ou para muitas emoções, sem usar razão, sem olhar para a sua vida de uma forma mais objetiva, e isso leva à criação de problemas. Aí muitas pessoas vão dizer, não, mas eu realmente tenho um problema, né? Eu tenho um problema de dinheiro, eu tenho uma dificuldade de dinheiro, ou eu tenho o fulano, o beltrano que me fez mal, que me enganou, que me iludiu, que me passou para trás, que me traiu, e assim por diante, né? Tantas dificuldades, ou é um problema de saúde, ou seja, existe um problema real. E sim, isso são as vicissitudes das quais o Evangelho fala e que todos vamos passar nessa existência, neste planeta. Porém, o que ele diz aqui é que, diante do problema, diante da vicissitude que é real, eu posso escolher enxergar de forma objetiva, racional, buscar soluções para aquela dificuldade, ou eu posso olhar só para o aspecto negativo e entrar em sofrimento e me deixar dominar por sentimentos. E é isso que a maioria das pessoas faz. Não é errado sentir. E muita gente também se equivoca nisso. É errado eu sentir raiva, é errado eu me magoar. Não é errado. Sentir nunca é errado. Se fosse errado, Deus não nos daria as emoções, não nos permitiriam sentimentos. E os sentimentos, todo tipo de emoção tem a sua utilidade, tem o seu propósito. E o propósito final sempre é a nossa evolução, o nosso aprendizado. Porém, eu sentir é diferente de eu me entregar para a emoção. O que a maioria das pessoas faz é se entregar para a emoção. É mergulhar na emoção, é agir, falar movido pela emoção. E isso muitas vezes leva ao sofrimento. Porque a partir da emoção, a maioria das pessoas gera uma série de pensamentos, criações mentais. E essas criações mentais são os sofrimentos voluntários que são citados nesse item. Ele cita aqui, por exemplo, a inveja e o ciúme, não é? Então, a inveja está muito mais relacionada ao que eu sinto por mim do que o que eu sinto pelos outros. Então, eu me enxergo com inferioridade, eu enxergo a minha vida como ruim. Eu só enxergo o lado negativo da minha vida, eu não penso em soluções, em resolução de problemas. Eu não penso na minha capacidade para superar aquela dificuldade. Eu olho para o outro que tem mais do que eu. Por quê? Porque se eu olhar para mim, eu vou enxergar o que eu vejo de ruim em mim, vou sentir o que tem de ruim em mim. Então eu prefiro olhar para o outro e invejar o que ele tem e que eu não tenho. E o ciúme, né? O ciúme muito ligado à perda, à insegurança, aos medos. Ciúme nada mais é do que medo, não é? O medo de perder, o medo de ser rejeitado, de ser enganado, de ser traído. E o ciúme é uma das emoções que levam a criações mentais. E dessas criações mentais, muitas vezes brotam um sofrimento tremendo.
Então a pessoa cria na sua mente situações, possíveis situações, e sofre em função destas possibilidades. Mas assim como nós podemos criar possibilidades mentais negativas, nós podemos criar positivas também. Por que nós nos fixamos nas negativas? Assim como, por exemplo, né, me falta dinheiro, eu estou com dificuldades financeiras, vamos pensar em soluções. Sim, muitas pessoas vão em busca estão desempregadas e vão em busca de um emprego e não conseguem. Não é? Então, pense em outras soluções enquanto não consegue um emprego. Ou pense no que há de errado, por qual razão eu não consigo este emprego. Não é? Temos muitas situações difíceis no momento atual, no nosso país, no nosso mundo, que podem levar a uma dificuldade financeira. Mas ao invés de olhar só para o problema e mergulhar no meu sofrimento, na minha dor, nesses tormentos dos meus pensamentos, focar em algo positivo. O que é focar em algo positivo? O que eu posso fazer para resolver o problema? Ah, não tem nada que eu possa fazer. Continue pensando. De que forma eu posso resolver esse problema? Qual poderia ser a solução? Ah, nem sempre a solução vai ser uma solução fácil e rápida. Às vezes a solução vai ser trabalhosa. Às vezes vai necessitar de mim até mesmo humildade para pedir ajuda. Às vezes a solução é essa. Mas as pessoas muitas vezes não querem ter que ceder em certos aspectos. Mas o mais importante dessa lição é nos lembrarmos que sim, nós criamos boa parte do nosso sofrimento. Muitas pessoas acreditam, não é? Pelo que ensina o Espiritismo, que eu estou sofrendo nessa vida por questões de passado. Algumas vezes sim. Mas muitas vezes o nosso sofrimento atual, ele vem dos nossos próprios pensamentos, da criação da nossa mente. Em focar somente nos problemas. Ou criar situações mentais, porque não podemos controlar certas situações na vida. A ansiedade é um problema muito comum nos dias atuais. As pessoas sofrem muito de ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade está diretamente ligada a medo. Medo com relação ao futuro. Medo sempre com relação ao futuro, um medo antecipatório, um medo do que pode vir a acontecer, e aí podem ser inúmeros medos, geralmente associados à falta de controle. Eu sinto ansiedade quando eu estou diante de uma situação na qual eu não tenho controle, eu não tenho como controlar a situação. Muitas vezes depende de eu ter paciência para esperar o tempo passar. Esperar que as situações se modifiquem, que a solução venha. Às vezes é esperar até mesmo que Deus, não é? Venha a prover ou me mostrar um caminho, uma solução. Mas as pessoas querem ter esse controle para si. Isso é falta de fé. E muitas pessoas se acham, não é, cheias de fé, mas têm ansiedade. Aí nós temos uma contradição. Uma grande contradição. Se eu tenho fé, eu não vou ter ansiedade. Se eu tenho fé verdadeira, eu não vou tentar controlar as situações, eu vou deixar a vida fluir. Muitos dos tormentos criados pelas pessoas, porque elas não deixam a vida fluir. É um dia depois do outro, um dia de cada vez. Sem tentar controlar. Controle é diferente de planejamento. Planejar é importante, muitas vezes nós planejarmos a nossa vida, planejarmos o nosso futuro. Mas o planejamento ele é objetivo, ele é prático. O controle é algo que eu faço dentro da minha mente, pensando como fazer, o que fazer, e se fulano disser isso, e se fulano fizer aquilo, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e eu vou me sentir assim, o que eu vou fazer. Tudo isso a gente pode resumir em controle, necessidade de controle. Necessidade de controle leva à ansiedade, ou seja, é um tormento que eu estou criando para mim mesmo. E ninguém precisa criar tormentos. Deus não nos fez para isso. E Deus não criou as vicissitudes da vida para que nós ficássemos aumentando o nosso sofrimento, criando esses tormentos mentais.
Isso é responsabilidade nossa, não tem nada a ver com Deus. Significa que eu não estou trilhando o caminho que eu deveria trilhar. O nosso caminho é em busca do crescimento e da felicidade. Felicidade aqui na Terra, sim, à medida do possível, mesmo com problemas, mas felicidade sim, e felicidade futura no plano espiritual. É para isso que nós estamos aqui vivendo essa vida e passando por todas essas dificuldades para o nosso aprendizado, para encontrar a felicidade. Mas depende muito mais de nós do que de Deus, de não criarmos essas dificuldades, de não criarmos mentalmente mais problemas. No momento que as pessoas se fixam em sentimentos, e nossa, quantas pessoas se fixam em mágoas, em raivas, que muitas vezes nem se dão conta. Ah, não, eu já perdoei. Será que perdoou de verdade? Ou só passou por cima? Ou só deixou seguir em frente? Não é? O que importa, na verdade, não é eu dizer, não é o que os outros vão pensar, é eu limpar meu coração. E essa é a felicidade que ele traz, paz no coração. Paz no coração eu vou encontrar no momento que eu for coerente com as minhas crenças e meus valores. Se eu tenho uma religião, como são as religiões cristãs, como é o espiritismo, existem valores a serem, existem preceitos, valores, não é, desta religião. E se eu, se eu me digo religioso, não é? Se eu sigo uma religião, significa que eu acredito nesses preceitos, eu acredito nesses valores religiosos, morais que são passados pela minha religião. Então, se eu não tenho paz no meu coração, é porque eu não estou sendo coerente. Os meus valores, aquilo que eu digo que eu acredito e que aquilo que a religião que eu sigo prega, eu não estou colocando na prática, eu não estou vivendo esses valores. Eu não estou vivendo no meu dia a dia essas crenças. E se eu não estou vivendo essas crenças, eu não vou ter paz no meu coração, eu não vou ter paz de espírito. Então, isso é outro ponto para nós refletirmos profundamente. Eu estou sendo coerente, eu estou levando uma vida coerente? As minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha fala é coerente com os preceitos da minha religião? Está de acordo com os valores morais pregados pelo Cristo? Mas tem que ser uma reflexão sincera entre eu e Deus e eu com a minha própria consciência. Se não for sincero, eu também não terei paz no coração e não conseguirei alcançar essa felicidade. Essa sinceridade com a minha consciência é essencial. Terminado o nosso tempo, então, vamos passar às preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos. Que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor.
que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Nossa prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site